Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, tá bom? Seja bem-vindo aqui ao canal. Se você ainda não se inscreveu, faça isso e se junte a esse contingente aí já de 162 inscritos aqui no canal, onde estamos sempre em cada quadro aqui, refletindo na Palavra de Deus, tá bom? Não olha aí a bagunça atrás de mim. Estou aqui num trabalho de pintura em casa, né? Vou estar pintando outro quarto aqui. Tive que trazer tudo de lá para cá. Mas o importante aqui é conhecermos o conteúdo de mais uma lição dominical da classe dos adolescentes. O tema central desse terceiro trimestre, apóstolo Paulo, o grande missionário. E o tema dessa lição, que vamos estar conhecendo o conteúdo, lição número 7, a segunda viagem missionária. Tá bom? Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Para que no Senhor estiver, nós também viemos estar junto. Pedimos a tua bênção durante esse momento, que aqui vamos estar conhecendo, Senhor, mas o conteúdo da lição dominical da classe dos adolescentes. Se com cada um de nós, Pai, durante esse tempo que aqui estivermos, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos aqui. Vamos aqui para mais uma lição, né? Mais um conteúdo. Segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? A mensagem. Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Atos 15, 36, parte B. É claro que aqui houve uma preocupação do apóstolo Paulo, né, em estar fazendo esta viagem depois de um ano, se eu não estiver enganado, para ver como é que estavam as igrejas que por ele foi ali estabelecida, né? Uma das igrejas que podemos lembrar aqui, onde estava a Febe, a outra onde estava a Lídia, né? E tantas outras igrejas ali, tanto na Ásia, né? Tanto na parte de em Filipos, Tessalônica, Colossenses, né? E tantas outras. Paulo ele foi não só para ver o estado espiritual da igreja, como também ver com respeito à perseverança, né? Do que ele tinha ensinado, dado o fato também, irmão, cuidado do apóstolo Paulo, por conta das ameaças que vinham de fora, né? De algumas seitas, né? Como o gnosticismo, né? E outros mais que buscavam aí tirar a força, né? Tirar a legitimidade e a pureza do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual é regra de fé e conduta a partir da nova aliança. Vamos descobrir, você está pronto para continuar estudando a rota de Paulo? Depois de ter participado do debate teológico em Jerusalém, o apóstolo planejou visitar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem. No meio do caminho, veremos que foi preciso rever a programação e reajustar a rota. Seu plano era circular pelas igrejas da Ásia Menor, mas acabou indo para a Europa. Leitura bíblica em Atos 15, 16 a 41, 16, 6 a 10. Atravessaram a região. Estamos aqui 6.
36, vamos ver o outro primeiro, né? Decorrido alguns dias, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levasse também a João, chamado Marco, mas a Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles, Paulo e Barnabé, tal desavença que separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo empreendeu uma segunda viagem missionária na companhia de Silas e Timóteo. Se encontra em Atos 16:8. Mas Paulo, que nós vamos ler logo mais. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Agora nós vamos retornar lá para o 15, né? Para o 16, de 6 a 10. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Isso aqui foi depois da discussão, né, em que Paulo estava com Silas aqui, e diante deste trabalho missionário, houve aí uma intervenção do Espírito Santo, impedindo Paulo de pregar a palavra na Ásia. Versículo 7. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Hora de aprender. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo e Barnabé continuaram mais algum tempo com os irmãos e irmãs de Antioquia, ensinando sobre as Escrituras. Então, Paulo decidiu que era hora de fazer outra viagem missionária a fim de visitar as igrejas por onde havia passado a primeira viagem. A rota da segunda viagem. O plano inicial da segunda viagem de Paulo e Barnabé percorrerem as cidades por onde tinham pregado e plantado igreja. Mas houve um desentendimento entre eles. Você lembra que o jovem João Marcos os havia deixado durante a primeira viagem e voltado para Jerusalém. Barnabé queria dar uma nova oportunidade para ele e desejava levar João nesta nova viagem. Paulo discordou fortemente, por isso a dupla se separou. Então Barnabé seguiu em viagem e navegou para Chipre com João, e Paulo seguiu em seu plano na companhia de Silas. Esse primeiro ponto até aqui, caro e querido adolescente, nos deixa, né, claro o ensino de que nós precisamos compreender as diferenças, né, que há entre nós. Cada um de nós tem um tempo, tem um trabalhar de Deus no que diz respeito à santificação, e também um trabalhar em nosso caráter, em nosso temperamento. E nós, porque observe que João, que era filho do trovão, se tornou agora o João, né, aquele pastor, o apóstolo do amor, né? Então, aqui mostra claramente que Barnabé, ele tinha em si essa chamada, essa empatia peculiar, que era levantar aquele que estava caído, ou dar ânimo àquele que estava sem nenhum ânimo, e foi o caso de João Marcos. Ele desistiu na primeira viagem, porém Barnabé não foi peso para Barnabé, até viu aquela questão daquela viagem, né, que eles iam fazer uma oportunidade para motivar, dando uma oportunidade a João Marcos. Porém, observamos que já o temperamento, né, de Paulo foi totalmente contrário. Ele foi rústico, né, com respeito a essa decisão, e não concordou com Barnabé. Mas observe que isso aí, eu digo que fica como uma lição para nós, cara adolescente, porque não houve qualquer questão de semente de amargura entre Paulo e Barnabé. A momento algum. Você pode olhar as cartas
a seguir, que até mesmo Paulo em Timóteo manda trazer Marcos para conversar com ele antes de que ele fosse oferecido em aspersão e sacrifício agradável a Deus. O que essa lição nos ensina é que nós não podemos criar um padrão de que todo mundo tem que ser dócil, ou que todo mundo tem que teríamos que pensar igual no que diz respeito à personalidade, ao temperamento. E essa verdade é muito importante para nós compreendermos, cara adolescente. Haja vista que isso vai nos motivar a compreensão de quanto dependemos de, em oração, pedir para o Senhor fazer com que os frutos do Espírito Santo sejam um fato em nossas vidas, né? O amor, a fé, a alegria, a paz, a temperança, né? A benignidade, a bondade, né? E tudo isso se dará através dessa diferença que são comum dentro do nosso caminhar cristão, dentro do nosso corpo congregacional e através também dos trabalhos. Haja vista que, em vista dessa realidade, Paulo chega a dizer que nós devemos ter cada um dos nossos como superior a nós. E ele também diz em outra carta, não sei se é a Coríntios, outra igreja, que ele diz que nós temos que suportar cada um de nós, suportai-vos uns aos outros, diz Paulo. E por que Paulo diria suportável uns aos outros? Justamente por conta dessa necessidade, feita a razão dessa diversidade, não só de etnia, mas de personalidade também, tá bom? Então aprendemos com esse trecho até aqui, né? Assim, Paulo e Silas saíram de Antioquia da Síria, cruzaram a Ásia Menor, passando pelas regiões da Cilícia, Galácia, Frígia e Mísia. Então seguiram pela Europa, onde ocorreu a maior parte da viagem. Primeiro na Macedônia, na cidade de Filipos, Apolônia, Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Depois na Caia, na cidade de Atenas, Corinto e Cencreia. O caminho da volta foi por Éfeso, onde ficaram algum tempo antes de seguirem para Jerusalém, tendo desembarcado na Cesareia. O que precisamos também ter em vista é que nós estamos conhecendo a rota da segunda viagem do apóstolo Paulo. Ainda que estiver separado, entendemos que, ladeado ao trabalho de Paulo em uma direção, foi Barnabé e Marcos em outra direção. O que não pode acontecer é deixar com que algo que nós não venhamos a concordar venha ser um fator para que haja uma semente de amargura, que haja uma desavença. Paulo até chega a escrever em prisão para os filipenses, para que os irmãos ajudassem na questão de Evódia e Sintique. Por quê? Porque estava havendo algum cerne de desentendimento ou de desacordo em algum ponto ali com respeito ao trabalho daquelas irmãs, né? Aquelas mulheres de Deus. E Paulo, entendendo essa realidade, como até agora nós estamos vendo e compreendendo isso, Paulo ele pediu para aqueles irmãos ajudassem para que elas pudessem, né, se acertarem e continuar a fazer a obra do Senhor. Nós não podemos fazer a obra do Senhor, cara adolescente, com uma semente de amargura. Por algum motivo, fazer o trabalho carregando consigo algum ressentimento por quem quer que seja. Nós precisamos estar com o nosso coração em paz, nosso coração leve e uma consciência pura diante de Deus de que há nada que condenável, porque se tivermos, precisamos buscar consertar isso diante do Senhor para que o nosso trabalho realmente ele tenha sentido, né? Não só quanto os frutos, resultado, mas também com respeito à nossa comunhão com o Senhor, cara adolescente, que é o primeiro fator antes de qualquer trabalho que viemos realizar. Ou durante o trabalho que viemos realizar, o que tem que estar em prioridade é nosso relacionamento com o Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Paulo começou a viagem planejando visitas às igrejas, a mudança de plano. Ponto 2. Paulo começou a viagem planejando visitar as igrejas na província da Ásia. Porém, o relato de Atos nos conta que o Espírito Santo estava impedindo o apóstolo de seguir esse plano.
e ele queria ir para Betina. No entanto, depois de contornar a região da Mísia, Paulo foi para Troade, que é na direção oposta, e ali teve uma visão. Ele viu um homem da Macedônia que lhe pedia que fosse a Macedônia para ajudá-los. Confiando na direção divina, o apóstolo mudou sua programação e seguiu outro plano. Ao invés de continuar na Ásia Menor, Paulo e seus companheiros se dirigiram à região da Macedônia. Pegaram o navio em Troade e chegaram em Filipos. Até aqui esse ponto nos deixa claro a importância de que nós não podemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira ou ao nosso bel prazer. Mas precisamos ter uma direção de Deus. Assim como o povo de Israel no deserto, né, diz a Bíblia que de dia seguiam aquela coluna de fogo e durante a noite, né, aquela coluna, ou durante o dia aquela coluna de nuvem, aquela nuvem, né? E durante a noite uma coluna de fogo dava direção para o povo de Israel a caminho de Canaã. Não diferente para nós, também precisamos ter a direção do Espírito Santo em nossas vidas, tanto no que diz respeito à nossa vida cristã e de relacionamento com Deus, como também uma sintonia no que diz respeito ao serviço, ao ministério pelo qual o Senhor venha nos confiar. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Era a primeira viagem registrada do apóstolo à Europa. Lucas conta que no sábado, em Filipos, Paulo foi pregar na beira do rio, onde existia um lugar de oração. Não havia sinagoga lá. E agora? O apóstolo mudou de estratégia e deu tudo certo. Ali os missionários conheceram Lídia e outras mulheres. E ali nasceu uma igreja que amou e ajudou Paulo, que é a igreja na casa de Lídia. O nome desse lugar é familiar? Sim, é onde moravam os irmãos que receberam a carta aos filipenses. Depois continuaram a rota por outra cidade da Macedônia. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia e Paulo foi sozinho para a região da Acaia. Quando chegou na cidade de Atenas, ele se deparou com o altar ao Deus desconhecido. Lá havia muitos altares para muitos deuses. Os atenienses não queriam esquecer de algum Deus, então fizeram um altar com esse nome. Aqui nós estamos dentro de uma realidade politeísta, onde é a questão de muitos deuses. E aqui lendo, eu me lembrei da leitura devocional de hoje, né? Estamos aqui no dia 28 de julho, nessa lição número 7. Ela será, se eu não estiver equivocado, no dia 23 ou para o final de agosto, tá bom? Então, eu estava lendo e aqui diz, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo... Deixa eu colocar aqui a Bíblia para vocês. Eu vou ler na linguagem de hoje, tá bom? E vocês vão ler nessa linguagem daqui. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Moisés falando aqui da necessidade de amar a Deus e obedecer a palavra do Senhor. Ele diz aqui no versículo 7: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 26, capítulo 7, versículo 26. Quando ele diz aqui, ó: não meterás, pois, uma abominação em tua casa, para que não sejas anátema, ou seja, amaldiçoado, semelhante a ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é anátema. Agora eu vou ler na linguagem de hoje, que diz assim, ó: não leve nenhum ídolo para dentro de suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Agora olha só, a parte final do versículo: detestem e odeiem com todo o coração. Vou ler novamente: deteste e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Então, logo, a idolatria, ela por si só, no que diz respeito a apenas um ídolo,
a qualquer imagem de escultura. Ela já é, Deus requer de nós, não é para nós amarmos de todo o nosso coração, com toda a nossa força. Esse mandamento é com respeito a Deus, mas com respeito ao ídolo e aquilo que se torna uma idolatria em nossas vidas, porque ídolo ou idolatria é tudo que nós colocamos no lugar de Deus. O tempo no nosso lazer pode se tornar um ídolo, né? E aqui está falando de ídolos mesmo, ídolos de imagem de escultura. E Deus diz para nós odiarmos e detestarmos de todo o nosso coração, cara adolescente. Observe essa questão que nós estamos considerando aqui. Aqui já era vários deuses e mais um altar do desconhecido. E Paulo, aproveitando ali sobre a direção do Espírito Santo e sabedoria de Deus, ele usou esse altar como uma porta de oportunidade para pregar aquele que criou todas as coisas, o único Deus, criador de tudo e de todos. Os atenienses não queriam esquecer de algum Deus, então fizeram um altar com esse nome. O apóstolo foi até a Câmara Municipal de Atenas para pregar. Paulo, sábio e dirigido pelo Espírito Santo, adaptou a pregação do Evangelho a uma linguagem que seus ouvintes filósofos iriam também entender. Então Paulo aproveitou aí e no final ele mandou até que se arrependesse, né? Que Deus já o tempo da tolerância, da paciência de Deus, e que eles deveriam se converter. Aí já em Atos 17, 32, 34, possivelmente. Aí diz aqui, Paulo explicou que a mensagem do Evangelho é sobre o Deus desconhecido que se torna conhecido por meio de Jesus Cristo. Alguns não-judeus creram. Partindo dali, Paulo foi para Corinto, a capital da região da Caia. Ali o apóstolo exerceu sua profissão de fazedor de barracas, até que Silas e Timóteo chegaram para ajudá-lo. Eles trouxeram boa notícia da igreja em Tessalônica. Então Paulo escreveu a primeira carta a essa igreja. E mais tarde fez uma segunda carta também. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto para ensinar sobre as Escrituras. Como de costume, ao sábado, ele pregava na sinagoga e sofreu oposição, por isso desanimou. De forma alguma. Oposição, amado e querido adolescente, sempre haverá se nós permanecemos nessa disposição de fazer a obra do Senhor. Por isso que Paulo ele diz em Coríntios capítulo 15, versículo 57, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. O Senhor lhe apareceu numa visão para encorajá-lo. E ali surgiu mais uma igreja. Depois desse período, Paulo foi para Éfeso com Priscila e Áquila, onde pregou na sinagoga. O apóstolo deixou o casal nesta cidade e seguiu a rota de volta para casa, prometendo que voltaria para visitá-los. Na sequência, deu uma paradinha em Jerusalém para ver os irmãos e as irmãs dali e finalmente retornou para Antioquia da Síria, onde ficava a base missionária. Terceiro ponto, caminhando para o final, a sensibilidade espiritual. O plano inicial de ter dado errado não foi problema para Paulo, pois Deus estava no controle da viagem. Seguir outro plano garantiu que judeus e não judeus, homens e mulheres, senhores e servos, ouvissem que Jesus é o Salvador. Surgiram novas igrejas e novos líderes. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejamos, porque assim Deus desejou. Como lidar com a situação? Ore. E é importante ter intimidade com Deus e discernimento para ouvir seu direcionamento e conhecer a sua vontade. Agora, contra momentos em que as coisas não se dão certo, não está contento do que esperávamos, compreendamos que todas as coisas, ainda assim, compreendamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que seguem, estão aí dentro da sua aliança, do seu decreto. Concluindo, a segunda viagem de Paulo foi longa, mas guiada por Deus. Durante esse período, pessoas creram aceitaram a boa nova de Jesus e novas igrejas surgiram. No dia de hoje, somos convidados a entregar nossos planos ao Senhor e prestar atenção no seu direcionamento. Amém? Que Deus
por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos, aí 25 minutos, cumprimos o que cabe o conteúdo e o quadro, a exemplo deste quadro aqui, deste momento, tá bom, que conhecemos o conteúdo, um conteúdo rico, e o tempo certo que o senhor há de continuar falando quando da classe de aula. Então, se esforce, caro adolescente, e esteja lá, procure uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, que tem a escola dominical. Se você quiser ir até ali, o ministério onde estou, Mato Grosso, 150, esteja ali, ou então na sua congregação, tá bom? E que, por certo, Deus continuará falando a respeito esse importante tema, né? Que trata aí da segunda viagem de Paulo e que traz para nós ensino riquíssimo com respeito à importância de fazer missões, de estar fazendo a obra do Senhor e sobre o seu direcionamento, em sensibilidade à sua presença e tendo por certo que o Senhor, Ele há de nos encorajar, o Senhor estará conosco todos os dias, e foi a promessa do Senhor até que Ele venha. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos Seu perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, ó Pai, Te agradecer. Até aqui onde ficamos, conhecendo mais um conteúdo da segunda viagem do apóstolo Paulo. Abençoa, Pai, cada adolescente, concede força, ânimo, ó Pai, para que eles prossigam, Senhor, sabendo que é um mandamento do Senhor, que nós viemos a conhecer ao Senhor e prosseguirmos em conhecer ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, que a Tua palavra ela venha abundar, Pai, em nosso coração e no coração de cada adolescente, de cada jovem. Faz isso, Pai, abençoa o próximo domingo aí, onde eles estarão em classe de aula, e abençoa ali o seu mestre, aquele que vai estar à frente da classe, e que o Senhor continue falando ali também com eles, ó Pai. Isso não temos dúvida, porque toda vez que nós abrimos a Tua palavra ou tratamos de assuntos pertinentes a ela, o Senhor se agrada e o Senhor há de abrir o nosso horizonte, nos dando a compreensão da altura, Senhor, também da profundidade, da largura e também do comprimento. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por isso, Pai, e por tudo é que nós oramos e já Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.